Oi, eu sou o Matheus e esse é o Conjunção Luquiana. O vídeo de hoje é a continuação da série Personagens e Lugares de Os Miseráveis. Hoje discutirei algumas das principais adaptações para o cinema da obra de Victor Hugo. Como o vídeo é basicamente sobre imagens de filmes, minha participação vai ser em voz off. Assim, eu ficarei somente comentando as obras sem aparecer. Não é o formato usual dos meus vídeos, mas penso que fica mais fluido e agradável para a proposta. Deixe seu like, convide um amigo para se inscrever e vem comigo. Para conhecermos melhor algumas das adaptações de Os Miseráveis para o cinema, é necessário entender um pouco sobre o desafio da adaptação. Quando analisamos uma adaptação cinematográfica de um texto literário, é muito importante destacarmos que estamos comentando sobre uma forma de arte interpretando outra forma de arte, ou seja, o audiovisual interpretando e recriando a literatura. Assim, duas linguagens diferentes que abordam sensibilidades diferentes. O filme não deseja simplesmente transpor o romance para a tela, mas recriá-lo. E essa recriação passa por várias vozes, que vão desde a direção, passando pelo roteiro, pela sonoplastia e atuação dos atores, dando um caráter de originalidade a cada adaptação. Assim, cada versão cinematográfica tem questões próprias, que vão desde o estúdio que financiou a obra, passando por aspectos políticos da época em que o filme foi feito, até para o público em que ele foi destinado. Se isso já é bastante difícil quando se trata de um texto não muito conhecido, o desafio aumenta consideravelmente quando analisamos uma obra monumental com milhares de leitores como Os Miseráveis de Victor Hugo. Cada leitor possui uma ideia da bondade do bispo Myriel, ou do comportamento de Jean Valjean e uma explicação do caráter de Javert. Adaptar um romance de caráter social como Os Miseráveis, que possui uma narrativa cheia de antagonismos, é um desafio para qualquer escola de cinema. Mesmo sendo uma obra de difícil adaptação pela sua grandiosidade e tamanho, Os Miseráveis se tornaram um desafio para vários cineastas, recebendo mais de 50 adaptações cinematográficas nos mais diferentes países, desde França, Egito, Índia, uma adaptação brasileira, no Japão e em Hollywood. Assim, diferentes escolas cinematográficas tentaram, de alguma maneira, apresentar uma versão própria dos Miseráveis, atualizando e problematizando a jornada das personagens criadas por Victor Hugo. Vamos ver agora algumas dessas versões. A primeira adaptação, ou melhor dizendo, a primeira vez que Os Miseráveis são citados em um filme é pelos irmãos Lumière, os inventores do cinematógrafo. Esse pequeno filme,
de 1897, do qual só nos restou um fragmento, nos mostra a importância e o impacto que a obra tinha na sociedade francesa no final do século XIX. No filme, vemos um ator interpretar Victor Hugo e se transformar em várias personagens do romance. Durante as primeiras décadas do século XX, nos primórdios do cinema americano, serão desenvolvidas algumas adaptações. Entre elas, podemos citar a do diretor Frank Lloyd, produzida por William Fox, da Fox Studio, no ano de 1917. O destaque para essa produção é o tempo. Diferente de outros filmes, ele tinha surpreendentes 90 minutos. Foi a primeira adaptação a passar de 1 hora de duração. Au ciel de Paris. Entre meados da década de 20 e meados da década de 30, com a consolidação da indústria cinematográfica e apelo das questões sociais, fizeram surgir mais de uma dezena de longas-metragens dedicados ao livro. Podemos destacar entre elas 2 produções francesas. A primeira, de 1925, dirigida por Henri Fescourt. Ainda no cinema mudo, mas de forma ambiciosa, o diretor tenta abranger todo o arco temporal do romance, tendo o filme 6 horas de duração. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. A segunda adaptação francesa desse período, e que merece destaque, é a de 1934, que é de longe a minha preferida, a do diretor Raymond Bernard. Bernard faz uma superprodução envolta em um estilo poético, buscando encontrar uma maneira de narrar Os Miseráveis de forma a ainda emocionar um público que estava saturado de versões da obra. Um dos destaques desse filme é o ator Marie Bauer, como Jean Valjean. On l'a pour 14 ans. J'ai passé 19 ans en bagne. Je suis libéré depuis 4 jours. Aujourd'hui, j'ai fait 12 lieues. O lirismo do filme é encantador, e as quase 4 horas e meia de duração da película são um presente para quem gostou do livro. A respeitada escola soviética de cinema, destacada pelo seu elevado aparato técnico e sensibilidade artística, mas, sobretudo, pelo compromisso de propaganda estatal com a ideologia soviética, possuindo diretores geniais como Vertov ou Sergei Einstein, não deixou de interpretar um romance de apelo social popular como Os Miseráveis
como uma obra de propaganda para as ideias da Revolução. A diretora Tatiana Lukashevich adaptou a saga de Gavroche no filme homônimo de 1937. Ты возьмешь веревку и взберешься по тюремной стене. Пустяки, на тюремную стену. Не упрямься, Гаврош. O cinema soviético não perdeu a oportunidade de interpretar o menino como um revolucionário, já que a própria personagem apresenta um forte apelo político e humanitário. Divina claridade. O cinema latino-americano também desenvolveu leituras da obra de Victor Hugo. As personagens que lutam e sofrem a violência de uma sociedade que os empurra para a margem, condenando-os à miséria, não poderia deixar de fazer eco no continente americano. Foi o caso da montagem mexicana de Los Misérables, de 1943, do diretor Fernando Rivera. A montagem audaciosa tenta recriar a atmosfera do romance europeu. Mas em alguns momentos, o texto não deixa de ser crítico à própria situação mexicana. Na área da teledramaturgia, a produção audiovisual nacional não deixou de produzir suas próprias versões de Os Miseráveis. Em 1958, o diretor Dionísio Azevedo desenvolveu na TV Tupi uma novela semanal, recontando a saga de Jean Valjean. Infelizmente, dessa novela não nos restaram imagens. TV Bandeirantes, Canal 13. O mesmo aconteceu com a produção de 1968 do diretor Walter Negrão, da recém-fundada Rede Bandeirantes, que estreava então na programação de telenovelas com uma adaptação de Os Miseráveis. Infelizmente, também não restaram imagens da novela. Is fabulous Hollywood. Motion Picture Studios. Os anos do pós-guerra trouxeram profundo impacto em todas as configurações de poder. Os Estados Unidos viveram uma revolução de costumes com as novas possibilidades de consumo proporcionadas pelo American Dream. Beautiful, glamorous femininity. O cinema foi alterado pelo progresso econômico. Os grandes estúdios investiam cada vez mais em superproduções. Os Miseráveis, do diretor Lewis Milestone, lançado em 1952, dialoga com os valores sociais do pós-guerra da sociedade americana. Jean Valjean, I sentence you to 10 years in the galleys for stealing a loaf of bread. No! They were hungry. O diretor constrói Jean Valjean quase como um self-made man, mostrando a mudança da personagem associada ao triunfo do indivíduo, um dos princípios da sociedade americana. Found me at last. Kill me. Kill me now. Get out.
pós-guerra europeu não foi um período confortável. A Europa arrasada tentava entender a tempestade do nazifascismo. A filosofia existencialista, com Sartre e seus representantes, davam a resposta pela reivindicação da liberdade como único caminho. Para as artes e para os jovens, era um período de revisão das certezas, tanto pelo conflito da Guerra Fria e pela nova busca da liberdade, no qual, na esteira das máximas sartreanas, os questionamentos se desdobravam em novas possibilidades. Não seria a liberdade um exercício de responsabilidade e de solidão? O cinema francês não deixou de atualizar Os Miseráveis na esteira das questões da liberdade. Em 1958, foi lançada a adaptação do diretor Jean-Paul Lechanois, e tendo o famoso ator Jean Gabin como Jean Valjean e Bernard Blier como Javert. Comment reconnaissez-vous la racaille, Monsieur Javert? A versão de Lechanois é bastante política, sendo um sucesso de pública e crítica desde o seu lançamento. Foi o primeiro filme francês a ter um estrondoso sucesso fora da França. O filme é um verdadeiro épico, com paisagens, aventuras e diálogos inteligentes, não deixando de carregar nas tintas do patriotismo francês e, consequentemente, emocionando os fãs de Victor Hugo. Para alguns críticos, a versão de Lechanois é considerada a melhor adaptação do livro. Uma versão de 1978, feita para a televisão britânica, dirigida por Glenn Jordan, procura ressaltar alguns aspectos do romance. Não é uma versão fabulosa, não tem o peso de uma superprodução, mas apresenta alguns méritos. Who is that prisoner? No começo dos anos 80, com a volta da esquerda ao poder, a sociedade francesa vivia um período de esperança econômica. Culturalmente, a influência americana era cada vez mais perceptível nos costumes dos franceses. Apesar de certa animação, havia desconfiança sobre os rumos do país no cenário global. Em 1982, o diretor Robert Hossein lançou mais uma adaptação francesa de Os Miseráveis, trazendo o premiado ator Lino Ventura para o papel de Jean Valjean. O filme encarou um duplo desafio: recontar mais uma vez a narrativa de Victor Hugo, fugindo da influência épica da adaptação de Lechanois de 1958 e da audaciosa versão de Raymond Bernard de 1934. A solução encontrada por Hossein foi fazer um filme sombrio, permeado por longos silêncios. Je voudrais une soupe et un lit. Je peux payer, j'ai de l'argent.
Je m'appelle Valjean. Je ne te lâcherai plus, il va falloir payer. Alguns críticos definem o filme como lento. Por outro lado, alguns defendem que ela é mais fiel ao livro e colocam-a como uma obra-prima do diretor. Un bandit, c'est toi qui dis ça? Mais moi, monsieur, j'étais un homme établi. Passe ton chemin. Passe ton chemin! Passe ton chemin! A última grande adaptação francesa foi em 1995, do diretor Claude Lelouch. A narrativa não é propriamente sobre o livro, mas uma tentativa de recontar a história da experiência da nação francesa no breve século XX. On a tous été Dieu et diable. On a tous été Jean Valjean. As grandes guerras, a república, a pobreza. Lelouch presta um tributo ao livro, narrando a vida de Henri Fortin, um homem que lê Os Miseráveis e encontra paralelos com seu presente, se identificando com Jean Valjean. Um filme inesquecível em todos os aspectos. Eu recomendo. Des femmes et des amants, des voyous, des charmants, Jean Valjean, c'est un homme qui a été condamné. des banquiers, des manants sauvages, des misérables. As duas últimas décadas do século XX trouxeram a ascensão do blockbuster, um tipo de cinema que, com propaganda massiva, visa a grande bilheteria em poucas semanas. Assim surgiram novas formas de contar histórias, com explosões, corpos musculosos e personificação de uma ideia de patriotismo típico da era Reagan. A cultura jovem da MTV tornou o cinema videoclipe e o videoclipe um pouco de cinema. Em 1998, o diretor Billy August fez uma adaptação com Liam Neeson como Jean Valjean. A adaptação presta homenagens a outras versões do filme, repetindo tomadas clássicas das versões francesas. A tentativa de August foi atualizar o filme para as novas gerações, com uma dinâmica mais rápida do enredo. Fetch the silver candlesticks. They're worth at least 2,000 francs. Why did you leave them? Hurry! Monsieur Valjean has to get going. He's lost a lot of time. Une remise de peine. Combien? No ano de 2000, ainda na busca da adaptação para as novas gerações de leitores de Victor Hugo, a diretora francesa José Dayan fez uma produção para a televisão, uma minissérie em 4 episódios, com Gérard Depardieu como Jean Valjean e John Malkovich como Javert. Une vie, l'existence que tu mènes ici depuis. É uma boa pedida para quem prefere adaptações no formato televisivo. A primeira década do século XXI foi marcada por megaproduções e também por um desconforto por parte da crítica. Muito se discutiu sobre uma crise do cinema, a ascensão do besterol e o fim do cinema de autor. Por outro lado, a pirataria trouxe um novo tipo de consumo, no qual deixou os grandes estúdios receosos sobre os novos tipos de produção. Por mais que o debate fosse intenso, o cinema não parou. Em 2012, era o momento de mais uma vez o texto de Victor Hugo voltar às telas de Hollywood.
you let me stay here for tonight? I know who you are. You're Jean Valjean. Mas dessa vez tendo como base um musical. Logo farei um vídeo comentando sobre a história do musical de Os Miseráveis. A partir do musical, o diretor Tom Hopper conseguiu juntar atores importantes como Hugh Jackman, Russell Crowe e Anne Hathaway. A dinâmica do musical pode não agradar todos os fãs de Os Miseráveis, mas o sucesso do filme trouxe uma nova geração de leitores para o livro, e a superprodução motivou várias encenações do musical ao redor do globo. I had a dream my life would be. Com a ascensão de Trump ao poder e a popularização de uma ideologia que faz cada vez mais os pobres mais pobres e os ricos mais ricos, junto com a progressiva popularização de uma ultradireita em vários países, Os Miseráveis de Victor Hugo passaram a ser novamente um livro popular entre os jovens e demandaram novas atualizações. No campo das novas atualizações está o filme do diretor Ladj Ly, que mostra a violência policial na periferia de Paris, abordando a caçada de um agente a uma criança, que possui um vídeo mostrando uma abordagem violenta. C'est bon, Je vous filme, vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente là? O título, Os Miseráveis, apesar de não englobar o clássico enredo, mostra o quanto a abordagem social do romance ainda é pertinente para novos conflitos sociais. La cohésion. A última grande minissérie é de 2021 da BBC. O diretor Tom Shankland tenta novamente reinterpretar o conflito Jean Valjean e Javert. O seriado tem 6 episódios, totalizando 6 horas de duração. O destaque é o ator David Oyelowo, que interpreta Javert. O seriado é visualmente impecável. Oh, Cosette, whatever are we gonna do now? Your little darling won't for nothing in our loving care. Child should be. Quem se interessar pelas adaptações dos Miseráveis quer indicar um livro chamado Les Misérables and Its Afterlives, de Catherine Grossman e Bradley Stephens, que é uma coletânea de artigos discutindo os mais variados temas em algumas das adaptações dos Miseráveis para o cinema. Também vou deixar indicado na descrição um vídeo que faz comparações técnicas entre as versões inglesas e francesas de Os Miseráveis. Minha pequena jornada pelas adaptações de Os Miseráveis termina aqui. Priorizei as adaptações mais fáceis de se encontrar, mas existem outras das mais variadas escolas de cinema. Adaptações egípcias, indianas, vietnamitas, do Sri Lanka, da Coreia. Cada diretor, em cada lugar e em cada tempo, abordando à sua maneira o que chamamos de o desafio da adaptação. O canal precisa da sua ajuda. Deixe seu like, se inscreva, deixe o comentário e indique para alguém que você conheça e goste do livro. Esse foi o Conjunção Buquiana de hoje e muito obrigado.